Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Iniciando a leitura do volume 5 agora, da serva de Deus, Luísa Picarreta. Senhor, vem em minha ajuda. Ata esta minha vontade rebelde que quer sempre resistir contra a santa obediência. E me põe em tal estreiteza que, enquanto às vezes parece morta, então, mais do que nunca, como serpente, a sinto viva e me corrói por dentro. Por isso me conta com novas cordas, me canta com novas cordas e mais. Enche-me de tua santa e adorável vontade, até transbordar fora, de maneira que minha vontade fica consumida na tua. E então poderei ter a felicidade de não lutar mais contra a santa obediência. E tu, ó santa obediência, perdoa-me, se te faço sempre a guerra, e dá-me a força para poder seguir-te em tudo pacificamente, ainda que às vezes pareça que eu tenho toda a razão. Como lutar contra vós? Como neste escrever por conta do confessor? Mas bom, façamos silêncio, não façamos mais atrasos e comecemos a escrever. Como meu passado confessor se encontrava muito ocupado, muito mais que no curso dos anos em que ele me dirigia, quando não podia ele vir, vinha o confessor presente. Mas eu não tinha pensado jamais que deveria me encontrar nas mãos deste. Sobretudo que eu estava contente com aquele e nele tinha toda a minha confiança. Cerca de 1 ano e meio antes de o presente fosse meu confessor, estando em meu habitual estado, o bendito Jesus me disse não estar contente com que meu passado confessor não se ocupasse mais de meu interior, e do modo como ele concorria com o nosso Senhor sobre meu estado, dizendo-me que, quando coloco nas mãos do confessor almas vítimas, o trabalho de seu interior deve ser contínuo. Por isso, diga-lhe, ou me corresponde, ou te coloco nas mãos de qualquer outro. E eu, Senhor, que dizes? Quem será tão paciente que deverá tomar esta cruz de vir cada dia a sacrificar-se como este confessor? E Jesus, dar-lhe-ei luz, nomeando o presente confessor, e virá. E eu, quão impossível é que ele tome esta cruz. E Jesus, sim, virá. E além disso, quando não me ouvir a mim, mandarei a minha mãe, e ele que a ama não lhe negará este favor, porque
Certamente, nada é negado a quem verdadeiramente se ama. No entanto, eu quero ver um pouco mais do que este faz e dizer-lhe tudo o que eu disse. Quando o confessor veio, lhe contarei tudo, mas, pobrezinho, uma nova ocupação tomada por ele impossibilitava-o a ocupar-se de meu interior. Via-se que não era sua vontade, senão a impotência, por isso não podia ocupar-se de mim. Quando o dizia, se empenhava mais, mas logo voltava a não cuidar de mim, como antes. Jesus bendito se lamentava dele, e eu voltava a dizer ao confessor: um dia ele mesmo me mandou ao Pai presente, e eu também, com ele, abri minha alma dizendo-lhe tudo o que eu tinha dito. Ele aceitou vir, e eu fiquei maravilhada de que tinha dito que sim, e dizia entre mim: tinha razão, Jesus, mas logo cessou a maravilha. Não sei dizer como. Durou apenas quanto dura uma sombra de rápido foge. Veio apenas 2 ou 3 dias e não se viu mais. Também como sombra fugiu. E eu continuava estando nas mãos do confessor passado, adorando as disposições de Deus. Eu estava contente com ele, que tantos sacrifícios tinha feito por minha causa. Depois de ter passado cerca de outro ano, e eu, sentindo uma necessidade de consciência, disse-o ao confessor passado e disse-me: mando-te Dom Genaro, quer dizer, ao padre presente, investindo-se de minha necessidade. Pensativa sobre uma tempestade ocorrida entre eles, Jesus repetiu: não mova as coisas. Tudo que tenho disposto eu e tudo que foi feito, foi bem feito. Capítulo 2. 19 de março de 1903. O verdadeiro amor é aquele que sofre por Deus. Quer sofrer mais. Esta manhã, via o confessor todo humilhado, e junto com o bendito Jesus e São José, o qual lhe disse: põe-te na obra, e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. Depois disto, vendo meu amado Jesus sofredor como no curso da paixão, eu lhe disse: Senhor, não sentiu cansaço ao sofrer tantas penas diferentes? E ele: não, antes um sofrimento acendia mais o coração para sofrer outro. Estes são os modos do sofrer divino. Não só, mas no sofrer e no agir, não olha outra coisa que o fruto que ele recebe. Eu em minhas chagas, e eu em meu sangue, vi as nações salvas, o bem que recebiam as criaturas. E meu coração, antes de sentir fadigas, sentia alegria e ardente desejo de sofrer mais. Então, este é o sinal, se o que se sofre é a participação de minhas penas, se une sofrer e alegria de sofrer mais. E se em seu agir, obra por mim, se não olhar para o que faz, senão para a glória que dá a Deus e ao fruto que disto recebe. Capítulo 3, 20 de março de 1903. Jesus e São José consolam o Pai nas suas dificuldades. Encontrando-me fora de mim mesma, via o Pai com dificuldades a respeito da graça que quer. E Jesus bendito outra vez, com São José, lhe diziam: se te puseres à obra, todas as tuas dificuldades desaparecerão e cairão como escamas de peixe. Capítulo 4, 23 de março de 1903. Se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso, a vida da condenação. Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter esperado muito, vi por pouco tempo a meu adorável Jesus entre meus braços e uma luz que saía de sua testa. E nesta luz estavam escritas as seguintes palavras:
O amor é tudo para Deus e para o homem. Se cessa o amor, cessaria a vida. Porém, há duas espécies de amor, um espiritual e divino, e o outro corporal e desordenado. E entre estes amores, há grande diferença entre eles pela intensidade, multiplicidade, diversidade. Pode-se dizer, quase dizer que é a diferença que há entre o pensar da mente e do agir das mãos. A mente, em brevíssimo tempo, pode pensar em centenas de coisas, onde as mãos apenas podem fazer uma só obra. Deus Criador se cria as criaturas. É o amor que faz que as crie. Se tem em contínua atitude seus atributos para com as criaturas, é o amor a isto o empurra. E seus mesmos atributos do amor recebem a vida. O mesmo amor desordenado como as riquezas, aos prazeres e a tantas outras coisas. Não são estas as que formam a vida do homem, mas se sente amor a estas coisas, não só formam a vida, mas chega a fazer delas um ídolo próprio. Assim, se o amor é santo, forma a vida da santificação, se é perverso, forma a vida da condenação. Capítulo 5. 24 de março de 1903. Enquanto se é nada, pode-se ser tudo estando com Jesus. Esta manhã, depois de ter passado dias amargos, o bendito Jesus veio e se divertia familiarmente comigo, tanto que eu acreditava que devia possuí-lo sempre, mas quando estava no melhor, como um relâmpago desapareceu. Quem pode dizer a minha pena? Sentia-me a enlouquecer, muito mais que estava quase segura que não o perderia mais. Agora, enquanto me consumia em penas, como um relâmpago voltou, e com uma voz sonora e séria me disse: Quem és tu que pretendes ter-me sempre contigo? E eu, louca como estava, toda atrevida, respondi: Estando contigo, sou tudo. Sinto que não sou outra coisa que uma vontade saída do seio do meu Criador. Sinto que não sou outra coisa que uma vontade saída do seio do meu Criador. E esta vontade, até que esteja unida contigo, sente a vida, a existência, a paz, todo o seu bem. Sem ti, a sinto sem vida, destruída, dispersa, inquieta. Posso dizer que provo todos os males. E para ter vida e não me dispersar, esta vontade saída de ti busca teu seio, teu centro. E aí quer permanecer para sempre. Parecia que Jesus se enternecia tudo, mas de novo repetiu: Mas quem és tu? E eu: Senhor, não sou outra coisa senão uma gota de água. E esta gota de água, enquanto se encontra no teu mar, lhe parece ser todo o mar. E se no mar não sair, se mantém limpa e clara, de modo a poder estar diante das outras águas, mas se sair do mar, se enlameará, e pela sua pequenez se desvanecerá. Todo comovido se inclinou para mim, dando-me um abraço, e me disse: Minha filha, quem quer estar sempre à minha vontade, conserva nela a mim mesma pessoa. E se bem pode sair de minha vontade, havendo-a criado livre de vontade, minha potência obra um prodígio, fornecendo-lhe continuamente a participação da vida divina. E por esta participação que recebe, sente tal força e atração de união com a vontade divina, que, embora o quisesse fazer, não o pode fazer. E esta é a contínua virtude da que te falei do outro dia, que sai de mim para quem faz sempre a minha vontade. Capítulo 6. Temores por seu estado. Depois de ter passado dias amargos pelas contínuas privações de meu adorável Jesus, esta manhã me sentia
ao cúmulo da aflição. Cansada e sem forças, estava pensando que verdadeiramente não me queria mais neste estado, e quase me decidia a sair dele. Enquanto fazia isso, meu amável Jesus se movia em meu interior e se fazia ouvir que rezava por mim, e só compreendia que implorava a potência, a força e a providência do Pai para mim, acrescentando: Não vê, ó Pai, como você tem maior necessidade de ajuda, porque depois de tantas graças, você quer se tornar pecadora saindo de nossa vontade? Quem pode dizer como me sentia destroçar o coração ao ouvir estas palavras de Jesus? Depois saiu de dentro de mim, e eu, depois de me ter assegurado que fora o bendito Jesus, disse: Senhor, é tua vontade que continue nesse estado de vítima? Porque eu não me sinto na mesma posição que no princípio. Me vejo como se não fosse necessária a vinda do sacerdote, e pelo menos pouparei o sacrifício ao confessor. E ele: Por agora, não é minha vontade que tu saias. A respeito do sacrifício do sacerdote, restituirei cintuplicada a caridade que faz. Depois, todos os aflitos acrescentaram: Minha filha. Depois, todo o aflito acrescentaram: Minha filha. As socialistas planejaram, entre eles, golpear a igreja. E isto fizeram na França publicamente, e na Itália mais oculto. A minha justiça vai encontrando vazios para lançar mãos dos castigos. Capítulo 7. Como os homens não se rendem, Jesus fará ressoar a trombeta de novos e graves flagelos. Encontrando-me fora de mim mesma, via Nosso Senhor com uma vara na mão, que tocava as nações, e elas, sendo tocadas, se dispersavam e se revelavam, e o Senhor lhes disse: Toquei-vos para vos reunirdes em mim, e em vez de vos reunirdes, revel e dispensais de mim. Por isso é necessário que eu soe a trombeta. E enquanto dizia isto, pôs-se a tocar a trombeta. E eu compreendia que o Senhor mandará algum castigo. E os homens, em vez de humilhar-se, tomarão ocasião para ofendê-lo e afastar-se. E o Senhor, ao ver isto, fará ressoar a trombeta de outros graves flagelos. Capítulo 8. 21 de abril de 1903. Jesus suspende Luísa de seu habitual estado para poder castigar. Tendo passado dias amargos de privações e lágrimas, com o acréscimo de me ver na possibilidade de que o Senhor me suspendesse do estado de vítima, como de fato me aconteceu, que porque me esforçava não podia perder os sentidos, mas fiquei surpreendida por muitas dores internas que me inquietavam, sem que pudesse compreender. Apenas um sonho na noite, no qual me parecia ver um anjo que me levava dentro de um jardim, no qual estavam todas as plantas enegrecidas. Mas eu não fiz, só pensava em como Jesus me tinha expulsado de si. Então, ao fim da tarde, o confessor chegou e, encontrando-me em mim mesma, disse-me que as vinhas tinham congelado. Fiquei aflita ao pensar nas pobres pessoas e no temor de que não me fizesse cair em meu estado acostumado para poder livremente castigar. Mas esta manhã, o bendito Jesus veio-me, fazendo cair no meu estado habitual. E eu mal ouvi, lhe disse: Ah, Senhor, e ontem o que fizeste? Então você saiu com a sua, e além disso, nem sequer me disse nada, que pelo menos teria implorado para evitar em parte o castigo. E ele: Minha filha, era necessário que te suspendesse. De outra maneira, tu me terias impedido, e eu não poderia estar livre. E além disso, quantas vezes não fiz eu
o que tu quiseste? Ah, minha filha, é necessário que no mundo chovam flagelos. De outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma, sem meu doce Jesus. Por isso ia buscando-o, e nesse momento via no céu um sol diferente do sol que nós vemos, e junto uma multidão de santos, os quais, ao ver o estado do mundo, a corrupção, e como se fazem zombaria de Deus, todos a uma voz gritavam: vingança de tua honra, de tua glória, faz uso da justiça enquanto o homem não quer reconhecer mais os direitos de seu Criador. Mas como falavam em latim, eu pensava que fosse este o significado. Ao ouvir isto, eu tremia, me sentia gelar e implorava piedade e misericórdia. Capítulo 9. 8 de maio de 1903. Quando o homem se dispõe ao bem, recebe o bem. E se dispõe ao mal, o mal recebe. Continuando o meu amargo estado de privações, em que, no máximo, Jesus se deixava ver, taciturno e por breves instantes. Esta manhã, empenhando-se o confessor em fazê-lo vir, perdendo os sentidos, por pouco e quase pela força, se fazia ver, e voltando-se para o confessor, disse-lhe, com aspecto sério e aflito: Que queres? O pai parecia confuso e não sabia dizer nada. Então eu disse: Senhor, talvez seja o fato da missa que ele quer. E o Senhor acrescentou: Prepara-te e terás. E além disso, tu tens a vítima. Quanto mais próximo estiveres com o pensamento e com a intenção, tanto mais te sentirás forte e livre para poder fazer o que queres. Depois disse: Senhor, por que não vens? E ele continuou: Queres ouvir? Escuta. E naquele momento ouviam-se tantos gritos de vozes de todas as partes do mundo que diziam: morte ao Papa, destruição de religião, igrejas lançadas por terra, destruição de todo domínio, nada deve existir sobre nós. E tantas outras vozes satânicas que me parecia inútil dizê-las. Então Nosso Senhor acrescentou: Minha filha, o homem, quando se dispõe ao bem, recebe o bem. E se dispõe ao mal, o mal recebe. Todas essas vozes que escutas chegam ao meu trono, e não uma vez, senão repetidas vezes. E minha justiça, quando vê que o homem não só quer o mal, mas com dupla insistência o demanda. Com justiça sou obrigado a concedê-lo para lhe fazer conhecer o mal que quer, porque só então se conhece verdadeiramente o mal, quando no mesmo mal se encontra. Eis a causa pela qual minha justiça vai buscando vazios para punir o homem, mas ainda não chegou o tempo de sua suspensão. Ao mais, algum dia por agora, para fazer que a justiça ponha sua mão um pouco sobre o homem, não podendo mais resistir ao peso de tanta atrocidade e ao mesmo tempo para baixar a testa do homem muito ensoberbecida. Capítulo 10. 11 de maio de 1903. A paz põe no lugar as paixões. A reta intenção tudo santifica. Encontrando-me no meu estado habitual, quando eu mal vi, meu adorável Jesus me disse: A paz põe em seu lugar todas as paixões, mas o que triunfa sobre tudo, que estabelece todo o bem na alma e que tudo santifica, é fazer tudo bom, tudo por Deus, isto é, agir com reta intenção de agradar só a Deus. O reto agir é o que dirige, o que domina, que retifica as mesmas virtudes, até mesmo a obediência. Em suma, é como um mestre que dirige a música espiritual na alma. Dito isto, como um relâmpago desapareceu.
Capítulo 11. Oferece a sua vida pela Igreja e pelo triunfo da verdade. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, com o bendito Jesus nos braços de muita gente, as quais, com ferros, espadas, facas, tentavam quem espancar, quem ferir e quem cortar os membros de nosso Senhor. Mas, porquanto faziam e se esforçavam, não podiam fazer nenhum mal. Pelo contrário, as mesmas facas, porquanto afiadas e cortantes, perdiam sua atividade e se tornavam inúteis. Jesus e eu estávamos extremamente aflitos ao ver a brutalidade daqueles corações desumanizados, que se bem viam que não podiam fazer nada, ao mesmo tempo repetiam os golpes, tratando de ter sucesso na sua tentativa, e que se nenhum dano faziam era porque não podiam. Aqueles que se enfureciam porque suas armas eram inúteis e não podiam efetuar sua decidida vontade de fazer mal ao nosso Senhor, e diziam entre eles: é porque não podemos fazer nada? Qual é a causa? Parece que outras vezes havíamos podido alguma coisa, mas encontrando-se nos braços desta, não podemos fazer nada. Provemos para ver se podemos fazer mal a esta e tirá-la de frente. Enquanto isso diziam, Jesus pôs-se ao meu lado e deu liberdade àqueles que fizeram o que quisessem. Então, antes que aqueles me pusessem a mão em cima, disse: Senhor, ofereço minha vida pela Igreja, pelo triunfo da verdade. Aceita-te, peço o meu sacrifício. E aqueles pegaram numa espada e cortaram minha cabeça. Jesus bendito aceitava meu sacrifício, mas enquanto isso faziam, no ato de cumprir o sacrifício, me encontrei em mim mesma, com sumo desgosto meu, enquanto acreditava ter chegado ao ponto de meus desejos. Pelo contrário, fiquei desiludida. Capítulo 12. Jesus ensina-lhe como se comportar no estado de abandono e de sofrimento. 6 de julho de 1903. Jesus ensina-lhe como se comportar no estado de abandono e de sofrimento. Depois de ter passado dias amargos de privações e sofrimentos, esta manhã encontrei-me fora de mim mesma, com o menino Jesus nos braços, e eu mal ouvi, disse: Ah, querido Jesus, como me deixaste sozinha? Pelo menos ensina-me como devo comportar-me neste estado de abandono e de sofrimento. E ele: Minha filha, tudo que tu sofres nos braços, nas penas e no coração, oferece-o juntamente com os sofrimentos dos meus membros, recitando 5 glória ao Pai, e ofereço a divina justiça pela satisfação das obras, dos passos e dos meus desejos dos corações, que continuamente são cometidos pelas criaturas. Une ainda os sofrimentos dos espinhos e dos ombros, recitando 3 glória ao Pai, e ofereça-os para as satisfações das 3 potências do homem, tão deformadas, e de não reconhecer mais a minha imagem neles, e tenta manter tua vontade sempre unida a mim, e em contínua atitude de me amar. Tua memória seja o sino que continuamente ressoa em ti, e te recordes o que fiz e sofri por ti, e quantas graças fiz à tua alma, para me agradecer, porque a gratidão é a chave que abre os tesouros divinos à tua inteligência. Não pense, não se preocupe com outra coisa senão em Deus. Se você fizer isto, eu encontrarei em você a minha imagem, e nela tomarei a satisfação que não posso receber das outras criaturas. Isto você o fará continuamente, porque se contínua é a ofensa, contínua deve ser a satisfação. Então eu continuei: Ah, Senhor, como me fiz má
Até gulosa não tenho feito. Até gulosa me tenho feito. E ele: minha filha, não temas. Quando uma alma faz tudo por mim, tudo que toma, até os mesmos consolos, eu recebo como se restaurasse meu corpo sofredor. E aqueles que se lhes são dados, os considero como se os dessem a mim mesmo. Tanto que se não os dessem, eu sentiria pena por isso. Mas para tirar toda dúvida, cada vez que te derem algum alívio e sentir a necessidade de tomá-lo, não só o farás por mim, senão que acrescentarás: Senhor, tento reconfortar teu corpo sofredor no meu. Enquanto dizia isso, pouco a pouco retirou-se de dentro de mim, e eu não ouvia mais e não podia falar mais. Sentia tanta pena que pela dor me teria feito em pedaços para poder encontrá-lo de novo. Então me pus a rasgar na parte do interior porque me tinha fechado. E assim o encontrei e com suma dor disse: Ah, Senhor, você me deixa? Não és talvez tu a minha vida? E sem ti, não só a alma, mas também o corpo se destroça tudo, e não resiste à força da dor e da tua privação? Tanto que então, neste caso, me parece que deva morrer. Meu único consolo é a morte. Mas enquanto isso dizia, Jesus me abençoou e de novo se retirou em meu interior e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma,